Olá, terceiro ano! Bem-vindos à nossa aula de correção de exercícios. Na apostila 6, as aulas de número 41 e 42, considerar e refutar contra-argumentação. Nesta aula, nós faremos a leitura dos textos teóricos e, em síntese, sempre visando a melhor elucidação dos conteúdos vistos na aula anterior, em nossa videoaula, referente a esse assunto, considerar e refutar a contra-argumentação, ok? Na sequência, no final dessa aula, vocês terão que fazer a leitura do texto que é referente à proposta para a produção de uma redação, ok? Então vamos lá. Texto teórico. A vida em sociedade é feita de embates, choques de opinião, encontros de pontos de vista divergentes. A pluralidade de maneiras de pensar, de crenças, de valores, de condutas, por um lado, constitui uma das maiores fontes de riqueza de uma sociedade. Por outro, pode causar conflitos, desentendimentos e dificuldades de convivência. Ninguém é uma ilha, e por isso somos forçados o tempo todo a tomar conhecimento do posicionamento alheio e dos argumentos que lhe dão sustentação, a formar opinião sobre os fatos da realidade, a elaborar nossas razões para ela, a atacar as razões alheias, a defender as nossas dos ataques alheios. A convivência social exige, portanto, a definição de opiniões e sua sustentação, bem como o ataque a argumentos contrários e a defesa deles. A todo discurso corresponde outro, de orientação argumentativa divergente, oposta, seja ele explícito ou implícito. Quando alguém diz, por exemplo, que prefere morar em apartamento, é possível entrever pressuposta outra opinião segundo a qual há quem goste mais de morar em casa. Quando se lê em jornais e revistas que no calor o corpo precisa de hidratação constante e com mais vigor, pode-se subentender que esse conselho de especialistas leva em consideração que muita gente ignora ou esquece a necessidade de reposição da água perdida com altas temperaturas. Quando se convida alguém para uma festa, talvez sejam necessários argumentos para tornar essa opção mais atrativa que outra, como ficar em casa. Faz parte da natureza de questões polêmicas a dialética, o confronto de opiniões divergentes e, portanto, de argumentos que tracionam em sentidos opostos. As provas de redação lidam o tempo todo com essa dicotomia. Muitas estampam na coletânea de textos que organizam visões antagônicas sobre o mesmo tema. Outras formulam frases que resumem temas com base na oposição explícita de pontos de vista. Outras ainda organizam seleção de textos que apontam para apenas uma direção, mas que prevêem também a possibilidade de um discurso contrário, implícito, também defensável. Tomemos como exemplo a proposta de redação do Mackenzie sobre o valor da rotina. Texto 1. Se um casamento não dá certo, botam culpa na rotina. Se alguém vive sem motivação, é a rotina. Se a criatividade de uma empresa cai, fala-se logo em rotina. Entretanto, algumas virtudes estão associadas à rotina. Segurança, harmonia, padrão de qualidade, confiabilidade. A rotina é a batida que se repete. No coração, ela se chama ritmo. Sem ela, pifamos. Texto 2. Hauser, em sua História Social de Literatura e da Arte, caracteriza a modernidade como um período dominado pela obsessão da mudança. Segundo o teórico alemão, o mutável se instaura nas relações humanas, devido à relatividade das modas e dos juízos estéticos, provocados pelo regrudecimento da Revolução Industrial, que imprimiu maior velocidade na produção de objetos de consumo. Texto 3. Não é a repetição que necessariamente faz o gesto perder o sentido. Talvez seja o contrário, porque o gesto perde o sentido. A rotina torna-se tediosa, insuportável.
Agora é hora de analisar os textos lidos. Com base no texto 1, o leitor terá de avaliar se tem mais argumentos para definir a rotina como algo ruim, prejudicial, desmotivador ou para encará-la como um arranjo essencial que permite especialização, segurança e desenvolvimento. O texto 2 leva a discussão para aspectos econômicos, para o mercado, para o sistema de produção. A rotina é contraproducente, não gera vendas e lucro. A novidade é um valor mais afinado com a necessidade de girar a economia. Mas essa concepção pode levar o leitor a querer adotar a opinião implícita e contrária. A valorização da rotina seria, então, uma forma de manter-se mais imune à força do capitalismo. Seria uma estratégia de vida por meio da qual o indivíduo poderia defender suas raízes e visões de mundo das seduções promovidas pelo mercado. Já no texto 3, ele deixa evidente dois pontos de vista. Seria a repetição a causa de gestos perderem o sentido e se tornarem rotineiros? Ou seria o contrário, a perda de significado dos gestos seria a razão deles se tornarem repetitivos, rotineiros e, portanto, tediosos? A formulação da frase desequilibra essas forças e revela que é preferida pelo autor. Com a negativa da primeira hipótese, não é a repetição que, necessariamente, é a afirmação, com redução de carga de certeza da segunda hipótese. Como melhor, talvez seja o contrário. Então, pessoal, como a gente já mencionou até na nossa videoaula, né? Por mais sedutora que possa parecer a hipótese de ficar em cima do muro, né? Falar pouco de cada possibilidade ou construir um texto que mostra as razões de uma opinião e as de outra, o texto dissertativo, argumentativo, ele sempre está esperando, né, a eleição de uma opinião. E é comum que as bancas examinadoras, elas instruam a elaboração da dissertação, pedindo que por meio dela se defenda um ponto de vista. Não apenas se apresentem vários. De que maneira, então, é possível cravar a opinião clara sem deixar de considerar outros discursos que estão embutidos lá no texto? De que maneira seria possível evitar a incoerência argumentativa, resultado da presença de argumentos contraditórios numa dissertação? Então, vamos rever esses pontos também agora. Então, vamos deixar claro também que inscrever mais de uma voz no texto dissertativo é um recurso muito valorizado, porque revela que você tem uma visão maior da realidade. Revela também que o autor ele adota um posicionamento, mas ele considera e respeita a existência de outros. E informa que o autor do texto sabe lidar com raciocínios concessivos, com raciocínios de refutação também. Em outros termos, adotar um posicionamento não significa necessariamente invalidar todos os outros. A argumentação é um território do preferível e não dos certos e do errado. Então, pessoal, em síntese, existem três argumentações. Tem a argumentação por sustentação, que é quando você apresenta seus argumentos. A de refutação, quando você contesta o argumento do seu interlocutor. E a de concessão, quando você considera o argumento do outro para enfraquecê-lo e fortalecer o seu ponto de vista. Como acontece isso por meio de exemplos? Então, nós usamos aí, para não usar o nome de um carro, né, a marca nem nada, colocamos carro B. Então, acontece assim, tecnicamente, a refutação do argumento contrário pode ser feita da seguinte forma. A. Por meio da anulação total da validade do argumento do adversário. Quando você diz o carro B é considerado bonito pelo mercado, mas eu não acho que seja. B. Por meio da objeção parcial do argumento do adversário, homenageando parte dele. Por exemplo, o carro B tem potência, mas ele é insuficiente para trilhas off-road, de que gosto. C. Por meio da diminuição do valor do argumento adversário,
considerando exagerado. Por exemplo, o carro B tem o maior porta-malas da categoria, mas essa característica não é importante para mim, porque quase nunca uso esse espaço. Então, isso foi uma forma bem resumida e esquemática da manipulação da contra-argumentação. Então, existem 7 passos para que você consiga se organizar. O primeiro passo é, diante de uma polêmica, identificar as opiniões plausíveis. O segundo passo é o levantamento dos argumentos que sustentam cada uma dessas opiniões. Terceiro passo, análise da qualidade dos argumentos e da empatia deles com valores pessoais, seus valores. Quarto passo, eleição da opinião que será adotada no texto. Ou seja, tomar a sua opinião em relação a tudo, né? Quinto passo, eleição dos contra-argumentos que serão incorporados no texto. Sexto passo, decisão de homenagear um contra-argumento, de fazer concessão. Sétimo passo, ou a decisão de combater um contra-argumento, anulando-o definitivamente ou diminuindo-lhe a sua importância. Agora entramos na proposta. Vocês verão aí 3 textos. Todos eles, o assunto é sobre campanhas eleitorais. Vocês vão fazer a leitura desses textos? São textos de apoio, como se vocês estivessem no vestibular. E vocês vão chegar e seguir todos esses passos que nós vimos, tudo que nós vimos na aula, na videoaula, para fazer essa produção textual. Agora é fazer na prática mesmo, né? Como se você estivesse no vestibular. E a pergunta é, se o financiamento de campanhas eleitorais por empresas, ele deve ser proibido. Então, é importante que você faça a leitura desses textos para poder fazer a sua dissertação. Então, com base nos textos apresentados, lidos e em seus próprios conhecimentos, escreva uma dissertação, empregando a norma padrão da língua portuguesa sobre o tema. O financiamento de campanhas eleitorais por empresas deve ser proibido? Muito obrigada por acompanhar essa correção de exercícios. Nos vemos em nossa próxima videoaula. Um beijão para vocês e até!